Aleluia. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Obrigado. Quero trazer uma palavra ao seu coração. Nesse dia tão especial, irmãos. Eu fico feliz de estar na casa do Senhor hoje e ver você aqui na casa do Senhor também. Estou feliz, irmãos, de ver você aqui, ver que você veio honrar o Senhor. Eu vou ser sincero com você, eu não esperava tanta gente hoje na igreja. Não esperava. Mas eu sei que a gente trabalha com um povo que serve a Deus com alegria, com amor, com paixão. Você é uma igreja abençoada. E Deus vai abençoar você de forma tremenda, como o Mateus falou aqui, né? Durante muito tempo, a semeadura que se fazia nesses dias trazia uma colheita de destruição terrível durante todo o ano. Quem sabe coisas que aconteciam durante esses dias na vida de pessoas faziam com que o seu destino, o seu percurso natural fosse os planos que Deus tinha, as coisas boas que poderiam acontecer com eles, fossem proteladas, adiadas por anos, talvez por atitudes impensadas nesses dias. O diabo é assim, irmãos, ele vem para roubar, matar e destruir, mas ninguém brinca com as coisas do Senhor. A gente sabe, nós não somos religiosos, nós entendemos o mundo espiritual. No ano passado tudo que aconteceu e tantas coisas aí, fazendo chacota do nosso Deus e tantas coisas. Esse ano, por conta de uma pandemia, claro, há muita gente ainda sofrendo coisas. Será que Deus que mandou isso tudo? Não, Deus permite que algumas coisas aconteçam. Permite às vezes para que a gente ajuste o nosso foco. Permite para que a gente abra os nossos olhos. Irmãos, o que está acontecendo hoje, nesse fim de semana, nesse feriado, é algo que precisa abrir os nossos olhos. Nós não podemos ficar passivos, olhando para isso que está acontecendo e agindo, não, está tudo bom, que bom que não teve. Não, Deus está emitindo um sinal para nós. E eu fico feliz que, por mais que a gente sabe, tem coisas acontecendo por aí, que a gente não pode controlar, mas uma coisa é certa, a igreja hoje tem a oportunidade, nesse mesmo final de semana, de semear coisas que vão durar para a eternidade também. Você está aqui hoje não passivamente, não só para participar de um culto, você está aqui como um semeador de vida. Quando você está cantando, você está aqui adorando ao Senhor, quando você está recebendo essa palavra, você está recebendo sementes, e você vai sair daqui para semeá-las, e essas sementes, elas resultarão numa grande colheita para Deus nesse ano. Eu profetizo isso sobre a sua vida, meu irmão. Profetizo uma colheita abundante de Deus. Aí onde você estiver nos assistindo agora, você que está aqui, você vai receber algo poderoso da parte do Senhor esse ano. E eu creio nisso, amém? Eu quero trazer uma palavra dentro do tema daquilo que a gente tem falado. O mês de fevereiro é um mês de erguermos altares a Deus. O mês de nós colocarmos o Senhor no altar do nosso coração. E no domingo passado nós falamos sobre o altar que revela o meu coração. A história de Abel e Caim, enquanto Caim gostaria de adorar a Deus, mas fez do seu jeito. E todas as vezes que nós fazemos do nosso jeito e não do jeito de Deus, os resultados não são os melhores. Por mais que a gente tenha boas intenções, por mais que a gente queira fazer o certo, mas todas as vezes que eu e você fazemos do nosso jeito e não do jeito que o Senhor quer ser agradado, nós vamos colher destruição dessas decisões. Semana passada nós falamos sobre todas as vezes que nós estamos construindo o altar, as guerras que nessa quinta-feira, né? Falamos sobre as guerras que se estabelecem quando a gente decide reconstruir um altar. Elias foi, reconstruiu o altar de Deus, fogo cai sobre aquele altar, mas por conta disso uma guerra espiritual, emocional ataca. Às vezes a gente fazendo o certo, tomando as atitudes corretas, agindo de maneira que agrada a Deus, nós não estamos isentos das afrontas e das ameaças do inimigo da nossa alma. A gente vê um profeta que ergue um altar, que estabelece algo grande para Deus, mas não, no outro capítulo ele já está escondido, amedrontado, cheio de medo do que poderia acontecer com ele. Então Deus vem ao seu encontro, não o abandona e dá a ele forças para continuar. E é isso que está acontecendo conosco, meu irmão.
Não desista de construir um altar para Deus, mesmo que você esteja debaixo de guerra. O Senhor não desistiu de você. A força de Deus para que você continue. E nessa noite eu quero trazer ainda debaixo desse altar episódios. Nós falamos todo esse mês, nós vamos falar sobre episódios quando o povo de Deus ergue um altar para o Senhor. E eu quero falar nessa noite sobre um altar de transição. Um altar de transição. E eu quero ler um texto que é um pouco extenso. Você pode ficar assentado do jeito que você está, não precisa ficar de pé. Acompanhe a leitura junto comigo com o seu coração reverente. Mas abra comigo Josué no capítulo 3. Josué capítulo 3. E nós vamos ler alguns versículos do capítulo 3, vamos ler alguns versículos do capítulo 4. Mesmo se você estiver aí assentado, fique assentado, mas preste atenção, incline o seu coração para Deus, coisas grandes vão acontecer. Josué capítulo 3, versículos 2 em diante. Nós vamos ler do 2 até o 5, e depois nós vamos pular para o versículo 14, nós vamos ler até o 17. Os irmãos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor, Josué 3, a partir do versículo 2, diz assim: sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. E contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. E disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha lá o versículo 14 agora. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os levavam a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Segue comigo no capítulo 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e a depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre um ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vocês. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passado ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. E fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara. E levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e a depositaram ali. E levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levaram a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto por intermédio de Moisés ordenara Josué falasse ao povo, e o povo apressou e passou. Você pode dizer um glória a Deus? Pai, fala conosco nessa noite, e
Deus, que saiamos daqui para ter a postura correta diante desse momento de transição que o Senhor está nos fazendo viver. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todas as vezes que nós falamos sobre altar, nós estamos falando sobre uma maior dedicação ao Senhor. Estamos falando sobre uma vida de intimidade, estamos falando de entrega, mas também estamos falando de algo que fica para a posteridade. Um altar, na história do povo de Israel, era uma marca. Na história dos grandes profetas, dos grandes homens de Deus, dos patriarcas, a gente vai ver que em cada cidade que passavam se erguia um altar. E aquilo identificava que ali era um lugar de encontro com Deus. Ali era um lugar para que todos vissem que a partir daquele momento algo tinha sido mudado. Um novo percurso, um novo caminho. O altar, meu irmão e minha irmã, posiciona as minhas atitudes. Aqui nós estamos diante de um fato muito interessante do povo de Israel. O povo de Israel agora estava atravessando o Jordão, indo em direção a uma terra que Deus havia prometido, conduzida por Josué. O povo de Israel agora precisava passar esse Jordão. Esse era um tempo de travessia. E eles passaram, não sei se você percebeu a leitura, uma leitura bastante extensa, talvez mais do que muita gente leu de Bíblia essa semana. Espero que não. Mas nesse texto fala que eles atravessaram o rio transbordante. Isso me prendeu a atenção nessa semana e me fez lembrar o ano do transbordar que Deus nos fez viver. Nós vivemos o ano passado, o ano de 2020, e o tema daquilo que o Senhor tinha dito ao nosso coração que faria é nos fazer transbordar. Agora a gente está vendo o povo de Israel diante de um rio transbordante, e eles têm que atravessar o transbordar para tomar uma posição e viver as promessas que Deus tinha para eles. Eu quero dizer, meu irmão, que eu não sei se você está notando o que Deus está fazendo, mas Deus está abrindo um caminho nesses dias para que você viva aquilo que Ele sonhou para você. Eu não sei se você está percebendo, mas o Senhor está preparando você, posicionando você, forjando você para viver as suas promessas nesse ano. Nós estamos vivendo um tempo de forjar de Deus, de estarmos preparados, de estarmos posicionados. Não tem mais como a gente ficar pensando, como é que eu vou me levantar depois que isso tudo passar? Não, meu irmão, já passou, é hora de se erguer, porque a hora que Deus disser vai, eu já estou de pé. É isso que o povo de Israel está vivendo, é isso que o povo de Deus está experimentando. Um novo tempo, um tempo de transição, um tempo onde eles precisavam se posicionar, eles não poderiam atravessar esse rio de forma natural, como nós também não atravessamos o ano de 2020 de forma natural. É verdade ou não é? Nós não conseguiríamos atravessar esse ano tão difícil. As dificuldades, os problemas, as situações que vieram de supetão sobre a nossa vida, de surpresa, se não fosse algo sobrenatural da parte de Deus. Então, irmãos, eles teriam essa travessia sobrenatural, e eles teriam que se posicionar e ver Deus abrir esse caminho. Mas eles teriam que passar para tomar posse de tudo que Deus iria fazer. Deus vai abrir um caminho para nós. Esse caminho, meu irmão, já está pronto. Deus vai fazer, tudo já está preparado. O chamado de Deus dessa noite é: se posicione, porque o Senhor fará maravilhas. 40 anos atrás, eles tiveram mais ou menos uma mesma experiência, onde Deus tira eles de um lugar e para que eles saiam daquele lugar, o Senhor abre o mar. Agora é um pouquinho diferente. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Deus faz algo diferente, e aí você precisa entender que o que Deus está fazendo nesses dias, parece que você já teve experiências, você já viu Deus fazer, você já sabe o que Deus pode fazer, mas eu quero que você abra os seus olhos e não se surpreenda. Deus fará coisas que você ainda não viu. É diferente sim, porque Deus está fazendo algo diferente, mas os seus princípios continuam os mesmos. E nós vamos ver Israel agora fechando um tempo, é um recomeço para eles.
Eles estão saindo de um tempo onde eles não tinham uma terra, onde eles não tinham nada, eles eram um povo, e agora Deus está os constituindo em nação. Agora eles teriam a sua própria terra. Um capítulo estava se findando e outro capítulo estava agora começando. O que Deus está falando para nós nesses dias é: esqueça tudo aquilo que já passou, agora eu quero começar um novo capítulo na sua vida. Esse capítulo que o povo de Israel estava vivendo não seria um capítulo mais de subsistência, não seria mais um capítulo somente para sobreviver às dificuldades do deserto. Agora Deus estava dando a eles a oportunidade de um período de consolidação, um período de conquista, um período de avanço. Ei, meu irmão, eu não sei se você está ligado no que Deus está falando nessa noite. Eu sinto a unção de Deus aqui, dizendo para algumas pessoas: o tempo de sobreviver está terminando. Eu tenho um tempo de vida abundante para você. Eu tenho um tempo de conquistas, de avanço, de coisas que você nunca experimentou antes. Ei, aleluia! Se nós nos posicionarmos corretamente para atravessar esse rio, para viver essa transição, para se colocar diante do Senhor prontos para viver aquilo que Deus tem para nós, com certeza nós viveremos as promessas do Senhor. Nesse recomeço, meu irmão, eu e você precisamos ter posturas que vão fazer com que essa travessia, com que essa conquista, com que esse avanço em Deus seja mais do que um culto, uma palavra que você ouve aqui, dá glória a Deus, mas você não experimenta. Seja mais do que algo vazio, que você não vive lá na realidade da sua casa. Eu quero, meu irmão, que aquilo que for profetizado aqui não fique somente sobre esse céu, mas invada a sua casa, invada os seus relacionamentos, atinja a sua família, os seus sonhos, os seus projetos. Esse ano é um ano de recomeço para você. Você vai desfrutar, vai experimentar, se você se posicionar corretamente. Deus faz coisas novas, mas seus princípios não mudam. E nós precisamos entender isso. Então nós vamos ver nesse texto algumas atitudes que nós precisamos ter. Os irmãos estão preparados nessa noite? Eu prometo ser objetivo naquilo que eu quero falar para você. Primeira coisa, nesse recomeço, primeira atitude correta, para viver esse tempo de transição, para sair de um tempo de sobrevivência e ir em direção a um tempo de abundância. Agora nós não estamos falando sobre deserto, uma vida no deserto, vivendo algumas necessidades. Nós estamos falando de uma conquista de uma terra que emana leite e mel. Nós estamos falando de uma conquista de uma terra que o Senhor nos deu por herança. Nós estamos falando de uma conquista daquilo que o Senhor nos prometeu. E quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos ter posturas corretas. E qual é a primeira postura? Para eu avançar nesse tempo de recomeço, eu preciso priorizar a presença de Deus. Diga comigo, nesse recomeço, eu preciso priorizar a presença de Deus. Olha, irmãos, o que acontece lá no capítulo 3, deixa a sua Bíblia aberta aí nesses capítulos, nós vamos passear. Eu quero que, se você tiver uma caneta, se você puder sublinhar, escrever algo. Deus está falando com pessoas, então não fique passivo. Nós vamos falar muito isso esse ano. Não fique passivamente assistindo o culto. Você está cultuando a Deus. E quando Deus fala, esteja pronto para anotar, esteja pronto para reagir, esteja pronto para fazer algo. Deus está falando com o seu povo. Olha no versículo 3 e 4, diz: e ordenaram o povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Contudo haja distância, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Olhe bem o que eles estão fazendo. Eles estão entrando agora na terra que o Senhor prometeu. E a ordem que Deus tinha dada é: vocês só vão se mover na hora que vocês virem a arca da aliança se movendo, na hora que vocês virem a arca da aliança avançando. Por onde quer que essa arca for, vocês vão perseguir esse caminho, vocês vão caminhar na mesma direção. Nós sabemos muito bem que a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Na arca da aliança tinha ali, era um objeto
uma caixa de madeira revestida de ouro, com 2 anjos por cima, contendo alguns elementos que eram importantes para o povo, mas que simbolizavam a presença. Enquanto a arca estava diante do povo de Deus, enquanto a arca pertencia ao povo do Senhor, esse povo avançava e prevalecia. O povo tinha algo especial, porque a arca simbolizava a presença do Deus Todo-Poderoso. A arca da aliança tinha um propiciatório. O propiciatório significa Deus é propício a mim. Eles tinham a noção de que Deus era favorável. Enquanto eles tivessem aquela arca, Deus seria favorável, Deus me aceitaria, Deus seria comigo. E a primeira instrução que o povo recebe é seguir aquela arca. Sabe, meu irmão, uma das coisas que você precisa entender é que nesse recomeço você não vai conquistar, você não vai avançar, você não vai fazer nada só na força do seu braço. Você precisa da presença de Deus junto com você. O que Deus tem para você, meu irmão, e aquela luta que você está passando, as guerras que você vai enfrentar, não é projeto humano, não vem de costas humanas. Sabe o que você está vivendo? Você está sendo uma vitrine daquilo que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer na sua família, o que Deus quer fazer lá na sua rua, o que Deus quer fazer na sua casa, o que Deus quer fazer na sua história, na sua posteridade. Não é o quanto você pode, não é quanta experiência você tem, não é quanto de estudo você adquiriu durante os anos, não é, irmãos, tantas coisas que aconteceram, quanto dinheiro que você tem na conta, mas é o quanto você vai valorizar a presença de Deus. Aquilo que você vai experimentar como vitória está intimamente ligado àquilo que Deus está presente na sua vida. Sabe, meu irmão, e quando a gente fala de vitória, a gente fala de avanço, a gente fala que Deus vai fazer, há um grande risco para nós, e o risco é que a gente pensa que Deus vai ficar servindo a gente, que Deus vai ficar fazendo as coisas para nós. E quando a gente tem para fazer, quando as coisas, quando Deus tem que fazer alguma coisa, se não fizer, é porque Deus não fez. É muito perigoso, irmãos, a gente pensar que Deus vai ficar se movendo em torno da nossa necessidade. Não, eu preciso priorar a presença de Deus. Eu só me movo quando a presença de Deus se move. Eu só faço quando Deus diz que eu preciso fazer. Eu só faço aquilo que está à luz da palavra de Deus. Eu não tomo por conta das minhas necessidades. Eu não tomo atitudes baseadas naquilo que eu acho que está certo. Eu não tomo atitudes porque eu tenho dinheiro para comprar, então eu compro. Porque eu tenho experiência sobre isso, então eu faço. Eu tenho coisas para resolver e eu já sei como é. Não, meu irmão, Deus está levantando um povo que prioriza a sua presença. E mesmo quando tudo diz que sim, mas a presença de Deus diz que não, eu não me movo, eu não saio do lugar, eu não compro uma briga, eu não me meto em um problema, eu não faço nada se a presença de Deus não for comigo. Nós precisamos, meu irmão, colocar a arca diante de nós. A arca não existe mais, claro, esse objeto não existe mais, mas hoje nós temos algo que simboliza a presença. Nem simboliza, é a presença de Deus. Nós temos hoje a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Nesse tempo, meu irmão, muito cuidado, porque tem muita gente dando com os burros na água. Tem muita gente prestes a tomar decisões que o Espírito Santo está dizendo para você: não faça, não ande por esse caminho, não entre por essa porta. Mas a gente está baseado naquilo que a gente sabe, no dinheiro que aquilo pode oferecer, nas conquistas que eu já tive, no futuro que eu posso desenhar, baseado em tudo que eu sei. Não, meu irmão, valorize a presença de Deus. Ao saber o que o Espírito Santo está dizendo, não é sobre aquilo que nós vamos fazer, mas é tudo sobre o que Ele fará, se nós entendermos o seu movimento. Vou repetir isso, grave isso no seu coração. Nós não estamos falando aqui sobre aquilo que nós devemos fazer, mas não é aquilo que a gente deve fazer, é aquilo que Ele fará,
se eu entender os seus movimentos. Deixa o Senhor te guiar nesse ano de 2021, meu irmão. Deixa o Senhor guiar você. Tem gente investindo onde não é para investir, tem gente crendo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho visto, vou falar agora alguma coisa, algo pastoral, né? Eu fico feliz com o movimento todo que a cidade tem feito de restauração. Eu creio que isso é fruto da nossa oração também. É ou não é, irmãos? Vocês estão testemunhas, eu estou aqui 3 anos. Não tem um culto que acontece aqui que a gente não profetiza sobre a cidade. É verdade ou não é? Nenhuma das nossas reuniões a gente deixa de profetizar como corpo. Profetizando: Tanguá é do Senhor Jesus, Tanguá vai prosperar, Tanguá vai ser abençoado. Deus tem seus meios. E às vezes a gente vê todo o processo, a gente sabe de todo o movimento político e tantas coisas que estão acontecendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. As coisas dessa terra passam. As coisas dessa terra passam. O que permanece é a presença do nosso Deus. Nós sim apoiamos e ficamos felizes quando a cidade avança. Mas mais do que a cidade avançar, eu preciso estar ligado com aquilo que Deus está fazendo. Eu não posso depositar toda a minha confiança, toda a minha força em projetos dessa terra. Os projetos dessa terra são bons, mas os projetos do céu são muito melhores. Tem muita gente que se derrama tanto em cima de projetos humanos que esquece que Deus tem projetos para eles. Tem tanta gente investindo em tanta coisa, irmãos, nesse tempo. Investindo tempo, dinheiro, investindo tantas coisas, porque por conta do medo do futuro a gente começa a querer acumular para nós, querer guardar para a gente, querer fazer coisas que a gente vai garantir o nosso futuro. Ei, meu irmão, ouça e deixa Deus guiar você e as suas atitudes. Porque o que é bom para você agora, mais tarde pode ser um peso que tira você da presença do Senhor. Nós precisamos ter clareza do que Deus está fazendo. Deixa o Senhor guiar. Olhe qual é a direção. Não se aproxime muito da arca. Fique vendo onde ela vai, porque você não sabe o caminho. Então você precisa perceber. Fique de longe olhando onde a presença for, onde a arca for. Esse caminho que você vai perseguir, você precisa perceber aquele que já conhece o caminho, fazendo a trilha para que você siga ele. Isso é muito importante, meu irmão. Tem coisas na nossa vida que nós não vamos perceber. Esse ano é um ano que está diante de nós não sabemos o que fazer. Ouça e preste atenção onde a presença de Deus está apontando, porque é para lá que você vai também. O Salmo 89, versículo 15 diz assim: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Diga para essa pessoa que está do seu lado: vamos andar na luz da presença do Senhor. Diga para ela: vamos andar na luz da presença do Senhor. Não vamos esperar do governo, não vamos esperar da Mega Sena, não vamos esperar do novo trabalho, não vamos esperar daquilo que pode acontecer humanamente. Vamos andar debaixo da luz de Deus, da orientação do Senhor, e nós vamos viver coisas extraordinárias. O Salmo 27, versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz. Diga comigo: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O versículo 4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Ah, meu irmão, o Senhor que é a nossa luz. Ah, meu irmão, isso não quer dizer que a gente não vai ter desafio. Inimigos vão se levantar, desafios virão contra nós, mas a quem temeremos? Ele é aquele que vai à nossa frente, Ele que vai dar a direção para nós. O escape está em Deus, a solução está no Senhor. E uma coisa nós precisamos fazer é estar na presença dEle todo o tempo. Eu sei que você fez planos para esse ano, eu sei que você tem planos para o ano de 2021, mas que o seu plano número 1 seja a presença de Deus, porque é lá que você vai receber toda a direção que você precisa. Então nesse recomeço você precisa da presença de Deus. Priorizar a presença de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Aumente o seu nível de oração. Busque na palavra. Se dedique.
não perca a comunhão com a igreja, não perca a comunhão com os irmãos. Alguém já disse, não seja tão bom em ir à igreja, esqueça de ser tão bom como igreja. Eu digo além, não seja tão bom em ir à igreja, seja bom em ir à igreja, seja bom em ser igreja, seja bom em viver como igreja, seja bom em todos os aspectos. Uma coisa não cancela a outra. Nós precisamos viver debaixo da presença do Senhor. Segunda postura que eu preciso ter. Primeiro, eu preciso valorizar a presença de Deus. Segundo, eu preciso me posicionar e ativar fé para viver o extraordinário. Diga comigo, eu preciso me posicionar e ativar fé para viver o extraordinário. Olha o versículo 5 que diz: disse Josué ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você percebe que nesse versículo a fé, ela precisa se antecipar. A minha fé, ela não é uma fé passiva, ela só reage às coisas que estão acontecendo. Não, eu me antecipo. Ainda nem aconteceu, eu já estou preparado. A fé precisa responder a palavra. Santifiquem-se. Ou seja, José está falando para eles: posicionem-se, preparem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Uma coisa é consequência da outra. Funciona assim: Deus fala, a gente se prepara e Deus faz maravilhas. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nesse ano de 2021 eu estou tirando um tempo para me preparar para aquilo que Deus vai fazer? Ou será que eu estou vivendo baseado, me posicionando segundo as ameaças que o inimigo tem feito? Será que eu tenho acreditado naquilo que Deus vai fazer nesse tempo? Ou será que eu estou me baseando nas ameaças que virão do meu futuro? Da dispensa que vai acontecer lá no trabalho, ou burburinho de alguma coisa que vai acontecer no meu trabalho. Então eu já estou me preparando para isso. Eu não creio que Deus fará maravilhas. Eu me preparo para o pior, para as coisas que eu consigo controlar. Será que eu estou baseando as minhas ações num laudo médico terrível que é liberado sobre mim ou algum membro da minha família? Então eu caio num desespero. Eu me preparo, eu estou vivendo para viver coisas que eu posso controlar. Será que eu estou nesse tempo planejando o meu futuro baseado nas experiências do passado? Uma vida rasa, sem poder de Deus, sem experimentar o sobrenatural? Ou eu estou vivendo hoje, me preparando, porque amanhã o Senhor fará maravilhas? Saiba disso, meu irmão. O que Deus está falando para nós nessa noite, que Ele não quer mais que nós tenhamos uma mentalidade de sobrevivência no deserto. Deus está te chamando para preparar, se posicionar para desfrutar de uma terra que mana leite e mel. Quem entende o mundo espiritual sabe que o tempo não existe para Deus, tempo existe para nós. E quando Deus fala, Ele já cumpriu aquilo que Ele falou, já está feito, já está pronto, já está disponível para nós. Você crê nisso, meu irmão? Eu estou dizendo isso, e isso precisa alegrar o teu coração. Lá em Gênesis, no capítulo 13, melhor dizendo, versículo 14 e 15, o Senhor chama Abraão, e Ele diz então para Abraão, depois que Ló se separou de Abraão, preste bem atenção, nesse novo começo da sua vida, talvez algumas pessoas vão ter que ser afastadas do seu convívio. Deus vai limpar o teu rol de amigos, as pessoas que estão convivendo com você. Deus vai fazer coisas que você às vezes vai se assustar. Nesse tempo, meu irmão, não dá para carregar pesos do passado para as coisas que Deus vai fazer adiante. Então quando ele se separa de Ló, o Senhor manda Abraão: ergue os teus olhos, olha desde de onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda a terra que vês eu vou te dar, vou dar a você e vou dar a tua descendência para sempre. Sabe, meu irmão, se Deus nesse tempo pedir algo de você, preste bem atenção no que eu vou estar falando, porque eu creio que
Deus está aqui abrindo um parêntese, falando com pessoas no específico. Saiba, Deus vai separar pessoas de você. Deus não quer que você leve os pesos do passado para o próximo caminho da sua vida. Se Deus está te pedindo, e talvez nesse tempo Deus vai pedir algo, não negue aquilo que Deus está pedindo de você. Você não fica mais pobre quando você dá algo para Deus que Ele está pedindo. Deus não pede nada que não sejam sementes, e todas as vezes que você dá sementes a Ele, meu irmão, essas sementes vão retornar para você como uma grande colheita, frutos abundantes. Deus está falando para Abraão: deixa Ló embora, deixa as coisas acontecerem, o que passou, passou, a partir de agora, levanta os teus olhos e vê, é lá, se prepara agora, porque eu vou te dar essa terra. Eu quero profetizar, meu irmão, que nesse tempo você vai se levantar para se preparar, porque a tua casa vai ser diferente, a tua família vai ser diferente, os teus negócios vão ser diferentes. Pastor, mas não está acontecendo nada. Eu sei, mas eu já estou me preparando para isso. Eu já mudo o meu jeito de falar, o meu jeito de pensar, o meu jeito de ver, o meu jeito de fazer as coisas, me preparando, porque a minha casa vai estar aqui no altar do Senhor, a minha família vai ser liberta, os meus filhos serão herança bendita de Deus, os meus negócios prosperarão, a minha saúde experimentará a cura de Deus, eu viverei tudo o que Deus tem para mim. Levanta os olhos, Abraão, veja, você só consegue conquistar aquilo que você vê. Se você ainda não vê, você não conquista. Se preparem hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Se preparem hoje. Terceira coisa, eu não só preciso, nesse tempo, colocar a presença de Deus diante de mim. Eu não preciso só em fé me preparar para aquilo que está adiante. Mas a terceira postura que eu preciso ter é me submeter a uma liderança fiel. Sabe, irmãos, Deus não é um Deus de projetos autônomos. Deus não é Deus que aprova projetos individuais. Deus é um Deus plural. Ele se manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo. E é esse caráter de Deus que foi transferido à igreja. Nós fomos chamados corpo, família de Deus, exército do Senhor. E dentro desse aspecto do caráter de Deus, nós precisamos experimentar, ser guiados e liderados por alguém. Sabe, irmãos, o diabo quer fazer você acreditar que você pode fazer as conquistas da sua vida sozinho. O diabo quer que você acredite que você vai viver o melhor que Deus tem para você, só você. Continua fazendo do seu jeito. Nesse tempo de isolamento, nesse tempo que às vezes a gente não pode estar tão por dentro, a par, inteirado com as coisas de Deus, um tempo que tira a nossa atenção das coisas do Senhor o tempo todo. Uma das grandes mentiras do diabo é que você pode ser igreja sozinho. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, o que nós fazemos na igreja online que estão nos assistindo agora, a igreja online não é para pessoas que decidiram não vir mais na igreja. A igreja online só acontece porque é uma maneira de entrar em casas e famílias que nunca estariam aqui presentes ou que não podem estar. Não é uma maneira, claro, nós estamos no meio da pandemia, ainda há distanciamento, ainda há tudo, todos os protocolos estão sendo seguidos. Mas uma mentira do diabo nesses dias é que você pode ser igreja sozinho. E sabe o que é, meu irmão? Tem muita gente acreditando nessa mentira e fracassando na sua fé. Nós precisamos, irmãos, romper e pisar, sobrepujar as mentiras que o diabo tem lançado contra nós. Nós não estamos falando aqui, irmãos, ouça bem o que eu estou dizendo. Quando eu falo de andar debaixo de uma liderança fiel, eu não estou falando aqui sobre o sacerdócio universal de todo crente. Todo crente tem acesso a Deus. Todos nós somos sacerdotes no Senhor. Ninguém aqui precisa de alguém para poder ser perdoado dos seus pecados ou para poder falar com Deus. Você tem direito de entrar na presença do Senhor, de estar diante de Deus, de poder falar com o Senhor.
Nós não estamos falando aqui de substituir Deus de forma nenhuma, de criar ídolos, de seguir a voz de alguém, não. Mas o que nós estamos falando aqui, quando falamos de seguir uma liderança, tem a ver, irmãos, com pessoas, com homens e mulheres que são referências para nós, que já vieram antes de nós, entesourando, abrindo caminho para que eu e você pudéssemos experimentar o melhor dessa terra. Nós temos sido abençoados com líderes nessa casa, irmãos. Eu vou repetir isso para você dar um amém. Nós temos sido abençoados com líderes nessa casa. Pastores fiéis, líderes íntegros, comprometidos com o altar. Pessoas que têm a sua vida em santidade. Às vezes, alguns irmãos tomam uma atitude de, não sei, meu tempo acabou. Não, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu posso ter muitas coisas, alguns defeitos. Se você conversar com a minha esposa, então você vai ver que eu tenho bastante. Eu acho que eu não tenho não, mas ela sabe que eu tenho. Mas eu tenho defeitos, tenho algumas coisas. Mas irmãos, essa igreja aqui, não é porque eu estou aqui na frente como pastor hoje falando, mas eu vou dizer uma coisa para você. Essa igreja aqui é uma igreja séria. Nós não brincamos com as coisas do Senhor aqui nessa casa. Talvez a gente tenha as nossas divergências de pensamentos, de temperamentos, mas irmãos, aqui a gente prioriza a santidade. Aqui a gente prioriza a vida no altar. Aqui as finanças dessa igreja são dirigidas por pessoas sérias, idôneas, gente que teme a Jesus, que antes de contar sua oferta, de mexer com o seu dízimo, de pagar as contas, ora e pede a Deus que abençoe e prospere você. Nós não temos aqui casos de pessoas que estão vivendo uma vida aqui, estão vivendo uma vida lá fora. E se tiver, que Deus traga a luz e que o Senhor mesmo pode a árvore e conserte essas pessoas. Mas nós não temos. Os casamentos dos pastores aqui, da liderança pastoral, dos líderes dessa casa, são casamentos firmados em Deus. Os filhos são abençoados. Essa casa, meu irmão, essa igreja tem gente séria na condução desse lugar. E tem gente que eu não estou falando isso para me gabar, não estou falando isso por orgulho, estou falando isso porque é fato. E é fato que a gente vê coisas por aí que vocês não acreditam, vocês sabem disso. Coisas que a gente fica até meio atordoado de entender por aí. Mas uma pessoa que às vezes abre mão de estar aqui por causa de um temperamento, de uma coisa, meu irmão, pode ter certeza que essa pessoa pode até sair daqui. Com o tempo, ela vai ver que o outro lugar também tem problema, e o outro lugar tem problema, porque muitas vezes o problema não está no lugar, o problema está no coração da pessoa. A liderança dessa casa, nós podemos dizer, eu ponho a minha mão no fogo por essa liderança. Porque nós estamos aqui levando a sério. Quem precisa ser removido é removido. Quem precisa ser colocado é colocado. Aqui não tem policial da fé. Aqui não tem supra-sumo, não tem santarrão. Aqui não tem os espirituais au. Mas nós não temos uma coisa. Nós não temos aqui brincadeira com as coisas santas. Nós estamos bem de liderança, irmãos. Isso eu quero garantir a você. Nós estamos bem de liderança. E aí, irmãos, a gente vê aqui, olha o versículo 14 e 17. Eu já vou terminar. Olha o que diz lá no Josué 3, 14 e 17. Tendo partido o povo das suas tendas, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca, os sacerdotes, quem está na frente, quem está conduzindo a presença de Deus. E quando os que levavam chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas. Pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram no montão. E aí ele vai dizer outras coisas aqui no versículo 17. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes. Uma liderança que está ali. Para que o povo passasse, essa liderança está carregando a arca. E eles são os primeiros a molhar os pés naquele rio. Vai acontecer. Eles são testemunhas de fé. São testemunhas daquilo que Deus vai fazer.
Sabe, meu irmão, você vai sair na frente se você considerar que homens e mulheres de Deus molharam os pés antes para que você pudesse passar em algumas situações a pé enxuto. Seja fiel aos líderes, mais do que ser fiel aos seus líderes. Seja fiel à palavra que eles pregam, ao modelo que eles são, a arca, a presença de Deus que conduz, o exemplo de fé que eles são. Fé para avançar, fé para permanecer fiel. Quando o rio está vindo com toda a fúria, não abrem mão de estar ali. Lutam contra esse mundo, contra uma sociedade que não acredita mais numa liderança pastoral. Quando olha para nós como pastores, como charlatões, usurpadores, como gente que não trabalha, que não faz nada da vida, que quer levar vantagem, a sociedade olha assim. Mas só quem entende o mundo espiritual sabe que uma liderança paga um preço para molhar o pé, para que eu possa viver coisas na minha vida pé enxuto. Seja fiel à sua liderança, seja fiel ao testemunho, e na medida que se pode confiar no homem, que a gente deve confiar no Senhor primeiro. Os homens são falhos, eu sou falho, eu posso errar, eu posso tomar atitudes erradas, mas o Senhor não. Na medida que se pode confiar no homem, eu tenho orgulho em dizer que eu posso confiar nos meus líderes, porque eles são referência para seguir. E no dia que você estiver num lugar, meu irmão, preste bem atenção. No dia que você estiver debaixo de uma liderança que você não se espelha mais, talvez não seja mais o tempo de você naquele lugar. Se você não consegue mais submeter, se você não consegue mais andar debaixo de uma mesma visão, se você não encara mais uma voz que está acima de você como a voz de Deus, uma voz que veio para te abençoar, meu irmão, você precisa reavaliar se é isso que você quer viver. Que a coisa mais triste é a gente estar num casamento que a gente não respeita mais um ao outro. É a gente estar numa aliança em que ninguém mais se valoriza, onde o marido já não tem mais respeito pela esposa, onde a esposa olha para o marido como alguém, um banana, um nada. Casamento só funciona quando um consegue olhar para o outro, entendendo os papéis que cada um funcionam, e respeitando e andando em harmonia e debaixo de um mesmo direcionamento. 2 Crônicas 20:20, a última parte do versículo diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Primeiro, essa é a ordem: crer em Deus, submeter ao Senhor, estar debaixo da voz de Deus. Mas também diz: crede nos seus profetas e prosperareis. É na palavra que é liberada, no testemunho que é vivido. Então eu só vou viver nesse recomeço, experimentar essa travessia, se eu estiver debaixo de uma liderança pastoral, se eu estiver debaixo de uma cobertura. E de novo, não estamos falando de manipulação, nem de ameaças, nem de nada. Estamos falando de posicionamento do reino. Você precisa se posicionar. E por último, podem vir para me ajudar já. Nós precisamos, além de tudo, levantar um memorial diário ao Senhor. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. Preste bem atenção, porque esse ponto aqui é um ponto que eu quero falar muito ao seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está levantando nesses dias uma geração que não está só preocupada com o que Deus está fazendo agora, mas que está preocupada com aquilo que Deus vai fazer nas próximas gerações. O que Josué está falando para ele, que Deus dá direção a Josué, olhe para mim aqui. O que Deus dá direção a Josué é para que Josué pegasse 12 pedras e levantasse um altar. E esse altar serviria de um testemunho para as próximas gerações. Todas as vezes que os filhos dos filhos olhassem aquele altar e dissessem: que pedras são essas? O povo poderia dizer: o Senhor foi fiel. Saímos de um lugar, de um deserto, de uma terra que não era nossa, atravessamos um rio, Rio Jordão, e viemos para um lugar que o Senhor nos deu por herança. Sabe, meu irmão, o reino de Deus, ele é feito de geração em geração. A igreja precisa ter uma visão de geração em geração. Não se trata, irmãos, só naquilo que nós vivemos. E nós somos abençoados. Sabe qual é o problema hoje da igreja? Sabe qual é um dos problemas? Se eu estou sendo abençoado, glória a Deus. O que importa é que eu goste. O que importa é que seja bom para mim. O que importa é que eu seja abençoado, que a minha família aqui direta tenha um amparo, que as coisas aconteçam comigo. E se não acontecer, eu abro mão.
Eu não quero saber, eu não me envolvo. Eu não faço parte disso. Se não tem para mim agora, então eu paro com isso. Meu irmão, imagina se as outras gerações que vieram antes de nós